Direito constitucional da organização dos poderes, do poder legislativo, do processo legislativo, da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Estrutura e organização do poder legislativo. O poder legislativo brasileiro, no âmbito da União, adota o chamado bicameralismo federativo, ou seja, é composto por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que juntas formam o Congresso Nacional. Importante, o Congresso não é uma terceira casa, mas sim a reunião dessas duas, funcionando de forma integrada. Por exemplo, uma lei pode começar na Câmara e depois ser revisada pelo Senado. Nos estados e no Distrito Federal, adota-se na prática o sistema unicameral, com apenas uma casa legislativa, que são as assembleias legislativas. Então isso acontece nos estados e no Distrito Federal. Unicameral, com apenas uma casa legislativa, que são as assembleias legislativas. Já nos municípios, o modelo é estritamente unicameral, exercido pelas câmaras municipais. Por exemplo, uma cidade tem apenas vereadores. Não há Senado municipal. Entendi. Nos municípios o modelo é estritamente unicameral. Não só uma, né? Câmaras municipais. A atuação do legislativo ocorre dentro do princípio da independência e harmonia entre os poderes, baseado no sistema de freios e contrapesos, check and balances. Isso significa que um poder controla o outro sem anular sua autonomia. Por exemplo, o presidente da República indica um ministro do STF, mas essa indicação só se concretiza após a aprovação do Senado, mostrando esse equilíbrio. Tópico 2. Comparativo. Câmara dos Deputados versus Senado Federal. A Câmara dos Deputados representa o povo, enquanto o Senado Federal representa os estados e o Distrito Federal. Essa diferença é essencial. A Câmara reflete a população e o Senado garante equilíbrio entre as unidades federativas. Por exemplo, um estado pequeno e um grande têm o mesmo número de senadores. O sistema eleitoral também muda. Na Câmara, utiliza-se o sistema proporcional, no qual o número de eleitos depende dos votos do partido ou federação. Por exemplo, um candidato pode ser eleito com menos votos por causa da força do partido. Isso acontece na Câmara. Já no Senado, o sistema é majoritário simples, ou seja, quem vence tem mais votos. A composição também difere. Os deputados são distribuídos conforme a população de cada estado, mínimo de 8 e máximo de 70 por unidade federativa. Enquanto o Senado tem número fixo, 3 senadores por estado e pelo Distrito Federal. Então os deputados são distribuídos conforme a população de cada estado. No mínimo pode ter 8 e o máximo 70. Caraca! Um estado pode ter no máximo 70 e no mínimo 8 deputados. Já o Senado, 3 senadores por estado e pelo Distrito Federal. 3 senadores. 70 deputados por unidade federativa. Caralho. Quantos deputados tem em Alagoas, velho? O mandato dos deputados é de 4 anos. Uma legislatura. Enquanto os dos senadores é de 8 anos, 2 legislaturas. Então, uma legislatura tem 4 anos. Deputado é uma legislatura, senador é 2, 8 anos. Além disso, a renovação é diferente. Na Câmara, ocorre renovação total a cada eleição. No Senado, é parcial, alternando entre 1/3 e 2/3 das cadeiras. Por exemplo, em uma eleição, entram 2 senadores por estado. Na seguinte, entra apenas um. Entendi, a renovação na Câmara é total, no Senado é parcial. Pode ser 1/3 do Senado ou 2/3 das cadeiras. Entre 1/3 e 2/3 dos senadores. Interessante. Outro ponto importante é a idade mínima. 21 anos para deputado e 35 anos para senador. Quanto à suplência, na Câmara ela está vinculada ao partido ou federação, enquanto no Senado, cada candidato já se elege com 2 suplentes fixos. Por exemplo, se o senador se afasta, quem assume é o suplente escolhido na chapa. No processo legislativo, a Câmara costuma atuar como casa iniciadora, onde o projeto começa, e o Senado como casa revisora, onde o projeto é analisado depois.
Então, Câmara, casa iniciadora. Senado, casa revisora. Conceitos temporais fundamentais. A legislatura é o período de 4 anos, que coincide com o mandato dos deputados federais. Já a sessão legislativa corresponde ao ano de funcionamento do Congresso, que não coincide exatamente com o ano civil. Ela ocorre em 2 períodos, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Um detalhe muito cobrado: o Congresso não pode entrar em recesso sem aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Por exemplo, mesmo chegando em julho, os parlamentares precisam continuar trabalhando sem a LDO, se a LDO não tiver sido votada. Entendi. Vendo aí, ó. Interessante. 2 de fevereiro, então são sessão legislativa corresponde ao ano de funcionamento do Congresso, que é de 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro. No entanto, se chegar a 17 de julho, como vai até o dia 17 de julho, se a LDO não tiver sido aprovada, eles precisam continuar trabalhando, né? O período legislativo é cada uma dessas divisões semestrais da sessão. O recesso parlamentar foi reduzido pela Emenda Constitucional 50 de 2006, passando de 90 dias para 55 dias. Recesso parlamentar 55 dias, velho. 55 dias, é sério? O brasileiro tem 30 dias. O deputado, que não trabalha 1/3, não trabalha 1/10 do que o trabalhador comum trabalha, tem 55 dias, né? Meu Deus do céu. Então a emenda constitucional, tá? Antes era 90, agora é 55 dias o recesso parlamentar. Tópico 4. Funcionamento e deliberações. Como regra geral, as decisões no legislativo são tomadas por maioria simples, ou seja, maioria dos votos dos presentes. Isso é maioria simples. Quem tá lá? Maioria de quem tá lá. Desde que esteja presente a maioria absoluta dos membros. Por exemplo, se há 100 parlamentares, pelo menos 51 precisa estar presente para a votação ocorrer. Peraí, não entendi. As decisões legislativas são tomadas por maioria simples, maioria dos votos dos presentes, desde que esteja presente a maioria absoluta dos membros. Então não é maioria simples, ô caramba. Não tô entendendo isso aqui. Se é preciso que esteja presente todos os membros, então é maioria absoluta. Oxi. São tomadas por maioria simples, ou seja, a maioria dos votos dos presentes. Ah, entendi, pô. Aí é foda, viu? Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui no meu celular. Não entendi isso aí não. Maioria simples e maioria absoluta, diferença. Bom, a diferença principal é a base de cálculo. A maioria absoluta exige mais da metade. Desde que esteja presente a maioria absoluta dos membros. A maioria absoluta exige mais da metade do total de membros, independente de quantos estejam presentes. Enquanto a maioria simples exige a maioria dos votos dos presentes em uma sessão. Tá, então vamos lá. O que eu não posso esquecer? Maioria simples é voto dos presentes. Maioria absoluta tem que ser mais da metade do total de membros. Então, maioria absoluta, membros. Maioria simples, presentes. Eu não vou esquecer isso. Então, a gente viu aqui que as decisões legislativas são tomadas por maioria simples, ou seja, maioria dos votos dos presentes, tá? Então, decisões no legislativo, maioria simples. A cláusula de irrepetibilidade impede que um projeto rejeitado seja reapresentado na mesma sessão legislativa, salvo se houver proposta da maioria absoluta dos membros de uma das casas. Por exemplo, um projeto rejeitado em março só pode voltar no mesmo ano se houver esse apoio mínimo. Entendi. Então essa é a cláusula de irrepetibilidade. Se houver proposta da maioria absoluta dos membros, aí pode, né? Se não pode voltar o projeto no mesmo ano. Aí, ó, um projeto rejeitado em março só pode voltar no mesmo ano se houver esse apoio mínimo, que é a maioria absoluta dos membros das casas. De uma, né? Ó, cláusula de irrepetibilidade impede que um projeto rejeitado seja reapresentado na mesma sessão legislativa, salvo se houver proposta da maioria absoluta dos membros de uma das casas. Não é do Senado, não. Ou o Senado ou a Câmara. E não as duas. De uma.
Pode ser as duas também, não? No caso das emendas à Constituição, essa vedação é ainda mais rígida. A irrepetibilidade é absoluta na mesma sessão legislativa. É absoluta na mesma sessão. Então não pode se repetir, né? Uma emenda à Constituição. Se foi rejeitada, não pode se repetir. A irrepetibilidade é absoluta. As sessões preparatórias que ocorrem a partir de 1º de fevereiro no primeiro ano da legislatura servem para a posse dos parlamentares e eleição das mesas diretoras. Entendi. Sessões preparatórias. Posse dos parlamentares e eleição das mesas. Mesas diretoras e mandatos. A mesa do Congresso Nacional é presidida pelo presidente do Senado Federal e os demais cargos são distribuídos alternadamente entre membros da Câmara e do Senado. O mandato das mesas é de 2 anos e existe uma regra importante: é vedada a recondução para o mesmo cargo dentro da mesma legislatura. Por exemplo, alguém não pode ser presidente da Câmara 2 vezes seguidas no mesmo período de 4 anos. Essa regra, no entanto, não é obrigatória para estados e municípios, segundo o STF. Mesmo assim, o tribunal fixou um limite: apenas uma reeleição consecutiva nesses âmbitos. Entendi. Estados e municípios não é obrigatório, mas só pode ter uma reeleição consecutiva. Aí, ó. O mandato do presidente do Senado é de 2 anos. É vedada a recondução para o mesmo cargo dentro da mesma legislatura. Legislatura tem 4 anos, né? Então, ó, alguém não pode ser presidente da Câmara 2 vezes seguidas no mesmo período de 4 anos. Entendi. Então, é 2 anos apenas, né? Para o presidente do Senado. Interessante. O chamado mandato tampão, quando alguém assume por pouco tempo para completar o mandato, não conta para esse limite de reeleição. Muito bem. Sistemas eleitorais e dinâmicas partidárias. No sistema proporcional, deputados e vereadores, utiliza-se o quociente eleitoral, que é o que? A divisão dos votos válidos pelo número de vagas. Isso permite fenômeno como o puxador de votos, em que um candidato muito votado ajuda a eleger outros do mesmo partido, mas esses ainda precisam atingir um mínimo de votos individuais. No sistema majoritário, utilizado para senadores e chefes do executivo, existem 2 formas. A forma simples ocorre quando um vence quem tem mais votos. Exemplo, senador ou prefeito de cidade pequena. Já a forma absoluta exige mais de 50% dos votos válidos, podendo haver segundo turno. Exemplo, presidente da República. Forma absoluta, mais de 50% dos votos válidos. E a forma simples? Quando quem vence tem mais votos. Ocorre quando vence quem tem mais votos. Ah tá, quem tem mais votos... Ah, entendi. Então não precisa mais de 50%, né? Entendi, ó, tá vendo? A forma simples é quem tem mais votos. A forma absoluta tem que ser mais de 50%, entendi. A fidelidade partidária se aplica apenas ao sistema proporcional. Isso significa que deputados e vereadores podem perder o mandato ao trocar de partido, enquanto senadores e chefes do executivo não perdem. Por exemplo, um senador pode mudar de partido sem perder o cargo. Fidelidade partidária. Senadores e chefes de executivos não perdem. Então, senadores e chefes de executivo podem, né? Mudar de partido sem perder o cargo. Mas deputados e vereadores, não. Mas eu lembro de uma exceção, né? Que era quando o partido se envolve em alguma... Eu acho que é... Quando o partido se envolve ou não dá apoio, o cara pode sair. Tem uma exceção, eu não lembro exatamente. Eu acho que eu vou pegar no resumo no final. Mas é isso. Coligações proporcionais foram proibidas desde 2020. Mas surgiram as federações partidárias, que funcionam como um bloco único e devem permanecer juntas por no mínimo 4 anos. Convocação extraordinária. A convocação extraordinária do Congresso pode ser feita pelo presidente do Senado, em situações como intervenção federal, ou estado de defesa, sítio, ou por outras autoridades em caso de urgência de interesse público. Um ponto muito cobrado é proibido o pagamento de qualquer valor extra aos parlamentares por participarem dessas sessões. Durante a convocação extraordinária, o Congresso só pode deliberar sobre os temas que motivaram a convocação.
Porém, as medidas provisórias em vigor entram automaticamente na pauta, mesmo que não estejam diretamente relacionadas. Convocação extraordinária. As medidas provisórias entram em vigor. As medidas provisórias em vigor entram automaticamente na pauta. Destaques importantes. O número de deputados por estado é definido por lei complementar. E o STF já decidiu que isso não pode ser delegado ao TSE. O número de deputados por estado é definido por lei complementar. Olha, quem define o número de deputados. Territórios federais, se existirem, elegem 4 deputados, mas não tem senadores. O Senado é conhecido como Casa Alta e a Câmara como Casa Baixa. Tópico 8. Competências das casas legislativas. A organização das competências no Poder Legislativo depende de 2 critérios centrais. Se há participação do Presidente da República, sanção ou veto. E qual órgão exerce a função, Congresso, Câmara ou Senado. Isso é muito cobrado porque a banca mistura esses papéis. No caso do Congresso Nacional, há uma divisão clássica. O artigo 48 trata das matérias que dependem de sanção ou veto presidencial, ou seja, o Congresso aprova, mas o presidente ainda participa do processo legislativo. Isso ocorre, por exemplo, na criação de leis sobre tributação ou orçamento, como a LDO. Já o artigo 49 traz competências exclusivas exercidas sem participação do presidente, por meio de decretos legislativos ou resoluções, como quando o Congresso decide sobre tratados internacionais. O presidente assina o tratado, mas quem dá a palavra final para o Brasil aceitar ou sair dele é o Congresso. Ainda no artigo 49 aparece um ponto importante, o chamado veto legislativo, que é o poder do Congresso de sustar atos do Executivo que extrapolem o poder regulamentar. Na prática é um controle político, como quando o Executivo edita um decreto indo além da lei e o Congresso intervém para barrar esse excesso. Outro exemplo relevante é o julgamento das contas do Presidente da República. O Congresso analisa essas contas anualmente, e se o presidente não as apresentar no prazo, a Câmara dos Deputados pode tomá-las, o que demonstra uma atuação fiscalizatória. A Câmara dos Deputados possui competências privativas, ou seja, só ela pode exercer determinadas funções. A principal é a autorização para abertura de processo contra altas autoridades. Presidente, vice e ministros. Então é a Câmara dos Deputados que possui essa competência privativa. Abertura de processo. Para isso exige um quórum de 2/3. Por exemplo, no caso de um impeachment, o processo só segue para o Senado se a Câmara autorizar. Além disso, a Câmara organiza sua própria estrutura, regimento interno, cargos, e elege membros para o Conselho da República, mostrando seu papel político institucional. O Senado Federal também tem competências privativas, com destaque para o julgamento de crimes de responsabilidade. Então, a abertura de processo contra altas autoridades, ministro, vice e presidente, é Câmara Municipal. Senado é julgamento de crimes de responsabilidade. Isso é uma função atípica do Senado Federal, né? Que nós vimos que a função típica é fiscalizar, né? O Senado Federal fiscaliza. Aqui é o legislar, velho. Puta, quem legisla? É a Câmara, né? Função típica de legislar. Enfim, depois a gente vê isso. O Senado Federal tem competências privativas, que é o julgamento de crimes de responsabilidade. Aqui está uma pegadinha clássica. A Câmara autoriza, mas quem julga é o Senado. Por exemplo, no impeachment de um presidente, o Senado funciona como um verdadeiro tribunal político. Outro ponto muito cobrado são as sabatinas, nas quais o Senado aprova as autoridades indicadas pelo presidente, como ministros do STF. Na prática, o indicado passa por uma arguição pública antes da votação. Um detalhe importante envolve o artigo 52. Tradicionalmente, o Senado poderia suspender a execução de leis declaradas inconstitucionais pelo STF. Poderia suspender o Senado. Isso seria um controle difuso. Hoje, com a chamada mutação constitucional, o STF entende que essa decisão já tem efeito geral, erga omnes, cabendo ao Senado apenas a publicidade, ou seja, formalizar algo que já produz efeitos. Então, olha que louco, né? O STF entende que essa decisão já tem efeito geral, cabendo ao Senado apenas dar publicidade. Então ele não pode suspender a execução de leis declaradas inconstitucionais pelo STF, né? O STF pegou esse poder e falou: só eu posso fazer isso, velho.
A gente vai estudando e vai ficando boquiaberto com essas coisas, não é? Então é isso, tradicionalmente o Senado poderia suspender, né? Em controle difuso. Hoje, com a chamada mutação constitucional, o STF entende que essa decisão já tem efeito geral. Deixa eu ver aqui. Mutação constitucional. Me explique a mutação constitucional. Mutação constitucional. Aí, ó, processo informal de mudança no sentido de alcance. Tá bom. Tópico 9. Estatuto dos Congressistas. O Estatuto dos Congressistas reúne as garantias, imunidades e restrições, incompatibilidades necessárias para assegurar que deputados e senadores atuem com independência, sem pressões externas indevidas. A principal proteção é a imunidade material. Você lembra o que é? Torna parlamentares invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Portanto, imunidade material, opiniões, palavras e votos. Isso significa que eles não podem ser processados civil ou penalmente por manifestações ligadas ao mandato. Por exemplo, um discurso crítico no plenário não pode gerar ação por dano moral. Quem não lembra, né, que esse ano o deputado Marcel Van Hatten criticou um delegado da Polícia Federal e o cara foi lá e indiciou ele, né? Então indiciou o deputado. Então isso aí, ele tem imunidade material, mas, né, na prática, opiniões, palavras e votos vai depender sempre de uma interpretação maior, né? Dentro da Casa Legislativa, essa proteção é absoluta. Fora dela, exige relação com a função parlamentar. Então não é tudo também que o cara pode falar, né? Lá diz que é quaisquer. Mas aí, se fora da Casa Legislativa, pode haver algumas restrições, né? E a restrição precisa ter relação com a função parlamentar. Aí a imunidade material pode ser aplicada. Já a imunidade formal é a processual. Envolve regras sobre prisão e julgamento. Desde a diplomação, o parlamentar só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. E mesmo assim, a casa respectiva decide até 24 horas se mantém a prisão. Por exemplo, se um deputado for preso nessa situação, a Câmara vota se ele continuará preso ou não. Além disso, existe o foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado, que leva o julgamento ao STF, mas apenas para crimes cometidos durante o mandato e relacionados ao cargo. Isso eu acho que mudou, né? Porque no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi julgado no STF por um crime mesmo após ter deixado o cargo de presidente, né? Que foi a tentativa de golpe de Estado. É isso aí, mas beleza, né? Foro por prerrogativa de função. Leva o julgamento ao STF, mas apenas para crimes cometidos durante o mandato e relacionados ao cargo. Outro ponto relevante é o direito de não testemunhar. O parlamentar não é obrigado a revelar informações obtidas no exercício do mandato, nem a identificar suas fontes, o que protege a atividade política. Da mesma forma, sua eventual incorporação às Forças Armadas depende de autorização da Casa, preservando a autonomia do mandato. As incompatibilidades funcionam como limites para evitar conflitos de interesse. Desde a diplomação, o parlamentar não pode, por exemplo, firmar contratos com o poder público fora de condições padronizadas, nem ocupar cargos remunerados em entidades públicas. Após a posse, há restrições adicionais, como não ser dono de empresa que contrate com o Estado ou atuar em causas contra o poder público. Existem também hipóteses em que o parlamentar não perde o mandato, como quando se afasta para exercer cargos relevantes, como ministro de Estado ou secretário. Nesses casos, o afastamento é permitido justamente por interesse público. Já as licenças podem ocorrer por motivo de saúde ou interesse particular, sendo que nesse último caso, de interesse particular, há limite de tempo e ausência de remuneração. Neste caso, sem remuneração e por no máximo 120 dias de possessão legislativa, ou seja, ano parlamentar. Então aí, tá vendo aí? O deputado pode se afastar através de licença
por motivo de saúde ou interesse particular. Só que no interesse particular ele não recebe remuneração e pode ficar no máximo 120 dias, né, em possessão legislativa. A cada 4 anos, né? Nos 4 anos, ó, a sessão legislativa é 4 anos, né? Ou não? Ou é 2? Putz. Sessão legislativa tem quanto tempo, hein? Já esqueci, caralho. Peraí. Sessão legislativa. Eu lembro que é 4 anos. Ah, possessão legislativa, ou seja, tem aquela questão, né? 2 de fevereiro a 22 de dezembro. E tem a questão de julho também lá, ó. As licenças podem ocorrer por motivo de saúde ou interesse particular, sendo que nesse último há limite de tempo e ausência de remuneração. Tá. Por fim, a sustação de processo. Sustação de processo é um mecanismo importante. Se um parlamentar comete crime após a diplomação, o STF comunica à Casa Legislativa que pode decidir suspender o andamento da ação penal. Um detalhe essencial para a prova é que essa sustação também suspende a prescrição, ou seja, o tempo do crime para de correr enquanto durar o mandato. Caraca, sustação de processo. Para que ocorra a sustação, o cara tem que ter cometido o crime após a diplomação. Mano, olha que cachorrada, bicho. O STF comunica que o cara cometeu o crime. E aí a casa pode suspender o andamento da ação, velho. Olha pra isso, mano. E essa sustação não pode suspender apenas o andamento da ação penal. Ela não pode, não só pode suspender o andamento da ação penal, como também suspende a prescrição. Entendi. Tópico 10. Abrangência e critérios da fiscalização. COFOP. Como assim? A fiscalização exercida pelo Poder Legislativo é ampla e pode ser memorizada pelo mnemônico COFOP, que reúne 5 áreas: contábil, operacional, financeira, orçamentária e patrimonial. Isso significa que o controle não se limita a números, mas também analisa como o dinheiro é gasto. Por exemplo, não basta verificar se uma obra pública foi paga corretamente, contábil e financeiro, mas também se ela foi eficiente e atingiu seu objetivo operacional. Então aí, ó, fiscalização é COFOP: contábil, operacional, financeira, orçamentária e patrimonial. Além disso, a fiscalização segue critérios como legalidade, se está de acordo com a lei, legitimidade, se atende ao interesse público, economicidade, se evita desperdícios, além da análise de subvenções e renúncia de receitas. Por exemplo, quando o governo concede isenção fiscal, o controle avalia se isso foi justificável e vantajoso. Um ponto muito cobrado é a natureza objetiva do dever de prestar contas. Qualquer pessoa que administre recursos públicos deve prestar contas, independentemente de ser pública ou privada. Por exemplo, uma empresa privada que recebe verba pública por meio de convênio também está sujeita à fiscalização. Dualidade do controle interno versus externo. O sistema de controle se divide em controle interno e controle externo, que atuam de forma complementar. O controle interno é exercido por cada poder, então, executivo, legislativo e judiciário, dentro da sua própria estrutura. Sua função é avaliar metas, como as do PPA. O que é PPA, meu irmão? Eu não coloquei, né? Programa de participação. Eu não sei o que é PPA, velho. Mas entendi, o controle externo é exercido por cada poder, né? Para verificar a legalidade dos atos e apoiar o controle externo. Um detalhe importante é a responsabilidade solidária. Se o agente do controle interno identifica uma irregularidade e não comunica ao Tribunal de Contas, ele responde junto com o responsável. Por exemplo, um auditor interno que ignora um desvio pode ser responsabilizado. Já o controle externo é exercido pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. Aqui está a pegadinha. O Tribunal de Contas não é subordinado ao Legislativo, apesar de auxiliá-lo.
Ele possui autonomia administrativa, funcional e orçamentária. Na prática, o Tribunal de Contas atua como um órgão técnico que analisa as contas e fornece suporte especializado para o julgamento político feito pelo Legislativo. Tópico 12. Julgamento de contas. Governo versus gestão. Essa distinção é clássica de prova e envolve dois tipos de contas: contas de governo e contas de gestão. As contas do governo, ou contas de governo, têm natureza política e se refere à atuação global do chefe do executivo, que é o presidente, o governador ou prefeito. O Tribunal de Contas, nesse caso, não julga, apenas emite um parecer prévio. Quem dá a palavra final é o Poder Legislativo. Por exemplo, no caso de um prefeito, a Câmara de Vereadores julga as contas e só pode contrariar o parecer do Tribunal de Contas com 2/3 dos votos. Vendo aí? Quem dá a palavra final é o Poder Legislativo. O Tribunal de Contas não julga, emite um parecer prévio. Quem dá a palavra final é o Poder Legislativo. Já as contas de gestão têm natureza técnica e dizem respeito a atos específicos de administradores de recursos públicos, como gestores de contratos ou convênios. Aqui, o próprio Tribunal de Contas julga diretamente e pode aplicar sanções, como multa ou imputação de débito, que é uma obrigação de devolver o dinheiro. Esse débito já vale como título executivo extrajudicial, ou seja, pode ser cobrado judicialmente, porém a inelegibilidade não é decidida pelo Tribunal de Contas e sim pelo Legislativo. Entendi. Contas de gestão tem natureza técnica. Tribunal de Contas da União. Composição e poderes. O Tribunal de Contas da União é composto por 9 ministros, com uma divisão que costuma cair em prova. 1/3 é escolhido pelo Presidente da República, com aprovação do Senado, claro, né? 2/3 pelo Congresso Nacional. Dentro da parte do presidente há uma regra específica. Uma vaga é de livre escolha. Uma é destinada a auditores e outra ao Ministério Público de Contas, ambos indicados em lista tríplice. Os requisitos incluem idade entre 35 e 70 anos, idoneidade moral, notórios conhecimentos, que podem ser jurídicos, contábeis, econômicos, etc. Ela tem que saber, tem que ter conhecimento, né? E pelo menos 10 anos de experiência profissional na área. Tá vendo aí os requisitos pro cara fazer parte da lista tríplice, velho? Olha. 35 e 70 anos, idoneidade moral, notório conhecimento. E pelo menos 10 anos de experiência profissional na área. Quanto aos poderes, aplica-se a chamada teoria dos poderes implícitos, que permite ao TCU exercer funções necessárias ao controle. Ele pode, por exemplo, realizar controle de constitucionalidade difuso. O que é isso? Deixar de aplicar uma lei inconstitucional em um caso concreto. Entendeu? Então ele pode exercer funções necessárias ao controle. Realizar controle de constitucionalidade difuso. Deixar de aplicar uma lei inconstitucional em caso concreto. Requisitar informações sobre contratos públicos. Ele pode pedir informações. E até decretar indisponibilidade de bens como medida cautelar. Ou seja, ele pode bloquear bens, é isso? Peraí, deixa eu ver o que é isso, que não é a primeira vez não que eu vejo esse nome. O que é indisponibilidade de bens? O que é indisponibilidade? Peraí, pô. Calma aí. O que é indisponibilidade de bens? É um bloqueio judicial ou administrativo que impede uma pessoa de vender, entender. Então é bloqueio, né? Tá. Por outro lado, há limites importantes. O TCU não pode exercer controle concentrado de constitucionalidade. O que ele pode é realizar controle de constitucionalidade difuso. Ou seja, ele vai deixar de aplicar uma lei que é inconstitucional, em algum caso. Se a lei for inconstitucional, ele pode deixar de aplicar. Isso é controle de constitucionalidade difuso. Já o controle concentrado de constitucionalidade, ele não pode exercer. Ele não pode quebrar sigilo bancário também, diretamente, e nem determinar medidas típicas do judiciário, como prisão, interceptação telefônica. Isso ocorre por causa da chamada reserva de jurisdição, que é apenas o juiz pode decidir sobre aquilo, né?
Então, o controle concentrado de constitucionalidade, quebrar sigilo bancário, determinar medidas típicas de judiciário, isso aí o TCU não pode exercer. Atos de sustação, regra das 3 letras. Para memorizar quem susta o quê, use a lógica simples da regra de 3 letras, que é o quê? O TCU, 3 letras, pode sustar diretamente. Ato administrativo. 3 letras, ato. Por exemplo, se o edital ou decisão administrativa for ilegal, o TCU pode suspender sua execução. Já quando se trata de contrato, a competência é do Congresso Nacional. Se o Congresso ou o Executivo não agir no prazo de 90 dias, o Tribunal de Contas pode intervir e decidir sobre a sustação. Esse prazo é clássico de prova. Deixa eu ver se eu entendi. Por que tem 3 letras aqui? Não entendi 3 letras. A regra das 3 letras. O TCU pode sustar diretamente ato administrativo. Por exemplo, se um edital ou decisão administrativa for ilegal, pode sustar. O que é sustar, hein? Suspender? Pode suspender sua execução. O TCU pode suspender o edital, né? Já quando trata de contrato, a competência é do Congresso. Mas se o Congresso não agir no prazo de 90 dias, o Tribunal de Contas pode intervir e decidir sobre a sustação. Esse prazo é clássico de prova. Sustação é suspensão, né? Simetria federativa e tribunais de contas estaduais municipais. O que é isso? Simetria federativa. Nos estados, os tribunais de contas, né, TCE, Tribunal de Contas do Estado, e o TCDF, que é o Tribunal de Contas do Distrito Federal, são compostos por, nos estados, 7 conselheiros. Tribunal de Contas da União, 9. Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas do Distrito Federal são compostos por 9 conselheiros, seguindo a lógica de divisão. 3 indicados pelo governador e 4 indicados pela Assembleia Legislativa. 7. Um exemplo de aplicação do princípio da simetria federativa. Quanto aos tribunais de contas municipais, há uma pegadinha importante: não podem ser criados novos pela Constituição de 88. Atualmente existe apenas o município de São Paulo e Rio de Janeiro. Já os chamados Tribunal de Contas dos municípios, como Bahia, Goiás e Pará, Pará, são na verdade órgãos estaduais que fiscalizam todos os municípios daquele estado. Interessante, Tribunal de Contas dos municípios. O Ministério Público de Contas atua junto ao tribunal, com função de fiscalização e parecer, possuindo garantias funcionais, mas sem autonomia própria, pois está vinculado ao Tribunal de Contas. Prescrição e ressarcimento ao erário. A jurisprudência distingue situações em que há ou não prescrição. Prescrevem as ações de ressarcimento decorrentes de ilícitos civis e também decisão de Tribunal de Contas. Um prazo importante é o de 5 anos para o TCU apreciar atos complexos, como concessões de aposentadoria, contrato da chegada, contado. Peraí, pô. Nossa, por que eu fico sem ar quando eu tô lendo, velho? Vamos lá. Prescrevem as ações de ressarcimento decorrentes de ilícitos civis e também decisões de Tribunal de Contas. Um prazo importante é o de 5 anos para o TCU apreciar atos complexos, como de concessões de aposentadoria, contado da chegada do processo ao tribunal. Então é 5 anos para apreciar atos complexos. Por exemplo, se o TCU não analisar nesse período, ocorre a estabilização do ato. Por outro lado, existem hipóteses imprescritíveis, como ações decorrentes de improbidade administrativa dolosa, danos ambientais e exploração irregular de recursos minerais. Ou seja, nesses casos, o dever de ressarcir pode ser cobrado a qualquer tempo, não tem essa questão dos 5 anos, né? Imprescritíveis. Outras competências relevantes. O Tribunal de Contas também exerce funções específicas importantes. Ele aprecia, para fim de registro, a legalidade de atos de admissão de pessoal. Legalidade de atos de admissão de pessoal, exceto cargos em comissão, e de aposentadorias e pensões. Então o Tribunal de Contas é quem vê essas fraudes em concurso, sei lá, será? Por exemplo, a aposentadoria só se torna plenamente válida após esse registro. Outro ponto relevante é a denúncia popular. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato pode levar irregularidades ao TCU.
Na prática, isso amplia o controle social, permitindo que a própria sociedade participe da fiscalização dos recursos públicos. Atos normativos primários. O que é isso? O processo legislativo brasileiro envolve a criação de 7 espécies de atos normativos primários, ou seja, normas que retiram sua validade diretamente da Constituição, sem depender de outra lei intermediária. São eles: emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Um exemplo simples: quando o Congresso aprova uma lei ordinária criando um programa social, essa lei já nasce com fundamento direto na Constituição. Quanto à hierarquia, é importante não cair em pegadinhas. Não há hierarquia entre esses atos, com exceção das emendas da Constituição, que ocupam posição superior para alterarem o próprio texto constitucional. Assim, uma lei ordinária e um decreto legislativo estão no mesmo nível, embora tenham funções diferentes. Outro ponto clássico é a diferença entre lei complementar e lei ordinária. Apesar do nome sugerir superioridade, não existe hierarquia entre elas segundo o STF. A diferença está no quórum de aprovação, maioria absoluta para a lei complementar e na matéria reservada. Por exemplo, normas gerais de direito tributário exigem lei complementar, enquanto temas comuns podem ser tratados por lei ordinária. Então a diferença está no quórum e não há hierarquia. Hierarquia das normas. Pirâmide de Kelsen. A chamada pirâmide de Kelsen organiza as normas conforme sua posição de validade, ou seja, uma norma inferior deve respeitar as superiores. No topo estão as normas constitucionais, incluindo a Constituição Federal, emendas constitucionais e os tratados internacionais de direitos humanos, aprovados pelo rito especial, que é 2 turnos mais 3/5 em cada casa. Isso para ser aprovado um tratado internacional de direitos humanos, né? Tratado internacional. 2 turnos mais 3/5 em cada casa. Um exemplo, um tratado de direitos humanos aprovado com esse rito tem status de emenda constitucional. Tá? Então no topo estão normas constitucionais, Constituição Federal, né? Emendas e tratados internacionais. Logo abaixo está o chamado patamar supralegal, onde ficam os tratados de direitos humanos aprovados pelo rito comum. Eles estão acima das leis, mas abaixo da Constituição. Por exemplo, se uma lei contrariar esse tratado, ela pode ser afastada. Em seguida vem os atos normativos primários, que é o quê? Leis, medidas provisórias, resoluções. E por último, os atos secundários, como decretos regulamentares, portarias e instruções. São atos secundários. Esses últimos não sofrem controle direto de constitucionalidade, mas sim de legalidade, pois deve obedecer à lei. Por exemplo, uma portaria que contraria uma lei pode ser anulada. 20. Decretos regulamentares versus autônomos. Diferença de decretos. Os decretos são atos do chefe do executivo e se dividem em 2 categorias importantes. O decreto regulamentar é um ato secundário, cuja função é dar fiel execução à lei. Ele não pode inovar na ordem jurídica. Por exemplo, se uma lei cria um benefício, o decreto pode detalhar como solicitar essa lei, mas não pode criar novos requisitos além dos previstos. Esse é o decreto regulamentar. Já o decreto autônomo é uma exceção importante. Trata-se de um ato primário que pode inovar diretamente com base na Constituição. Ele só pode ser usado em 2 hipóteses. Um decreto autônomo só pode ser usado, primeiro, a organização e funcionamento da administração, desde que não gere aumento de despesa, nem crie e nem extinga órgãos. Então ele pode reorganizar setores internos de um ministério, por exemplo. Ele também pode extinguir cargos ou funções públicas vagos. Então ele pode extinguir cargos que não estão ocupados mais. Isso aí o decreto autônomo pode fazer. Pode ser primário, né? O decreto autônomo por ser primário, o decreto autônomo está sujeito a controle direto de constitucionalidade, diferente do regulamentar. Vícios de inconstitucionalidade. Os vícios de inconstitucionalidade são defeitos que tornam uma norma incompatível com a Constituição, podendo ser materiais ou formais. O vício material, que é o monoestático, ocorre quando o conteúdo da norma viola a Constituição. Por exemplo, uma lei que restringe indevidamente a liberdade de expressão. Esse é o vício material.
Já o vício formal, que é o chamado de nomodinâmico, né? O vício material também pode ser chamado de nomoestático. Olha, pra aí. Nomoestático. De onde tirou esse nome, velho? E o vício formal nomodinâmico. No vício formal, esse vício formal está relacionado ao processo de elaboração. Então ele pode ser um vício formal orgânico, que é quando há erro de competência. Então, um Estado legislando sobre matéria exclusiva da União. Isso é um vício formal orgânico. Vício formal de iniciativa é quando o projeto é apresentado por quem não poderia, de iniciativa. Então, um parlamentar propõe aumento de salário de servidores do executivo. Não pode, né? Aqui vai uma regra importante. A sanção do presidente não corrige esse vício. Sanção do presidente não corrige esse vício. Vício de iniciativa. Ainda o chamado vício de decoro parlamentar, que é ligado à corrupção da vontade legislativa, como no caso do mensalão, em que houve compra de votos. O STF já decidiu que, mesmo havendo corrupção, a norma pode ser válida se ainda existir quórum suficiente sem os votos contaminados. Como é que é, rapaz? Vício de decoro parlamentar, ligado à corrupção da vontade legislativa, como no caso do mensalão, em que houve compra de votos. O STF já decidiu que, mesmo havendo corrupção, a norma pode ser válida se ainda existe quórum suficiente sem os votos contaminados. Interessante. Deixa eu abrir aqui a porta para entrar lá. Caralho. Será que a música tá alta? Fase de iniciativa. A iniciativa é a fase que dá início ao processo legislativo, definindo quem pode propor uma lei. A iniciativa geral é ampla e permite que diversos legitimados proponham projetos, como deputados, senadores, comissões, presidente da república, PGR e cidadão. Por exemplo, um deputado pode apresentar um projeto de lei sobre educação. Já a iniciativa privativa ou reservada é restrita ao chefe do executivo em matérias específicas, como organização administrativa, efetivo das Forças Armadas e leis orçamentárias. PPA, LDO e LOA. Um exemplo clássico, só o presidente pode propor a lei do orçamento. Que é a LOA, né? Lei Orçamentária Anual. A iniciativa concorrente ocorre quando vários legitimados podem propor sobre o mesmo tema, como em matéria tributária ou PECs. Já a iniciativa conjunta, hoje praticamente superada, exigia a participação de mais de um órgão. Por fim, existe a iniciativa popular, que permite a participação direta dos cidadãos no processo legislativo. Regras da iniciativa popular. A iniciativa popular possui requisitos rigorosos que variam conforme o nível federativo. No âmbito federal, exige a assinatura de pelo menos 1% do eleitorado nacional, distribuído em mínimo de 5 estados, com pelo menos 0,3% dos eleitores em cada um. Isso aqui é o federal, 1% do eleitorado nacional, distribuído em mínimo de 5 estados, com pelo menos 0,3% dos eleitores em cada um. Um exemplo famoso é a Lei da Ficha Limpa, que surgiu por iniciativa popular. Importante, no nível federal a população pode propor leis ordinárias e complementares, mas não pode propor PEC. No nível estadual, as regras são definidas pela Constituição Estadual, podendo inclusive permitir PEC de iniciativa popular. Nos municípios, exige-se 5% do eleitorado local, enquanto no Distrito Federal, a regra está na Lei Orgânica do Distrito Federal. Então, nos estados, é definida pela Constituição Estadual. A PEC, como que a PEC será feita? Nos estados, é definido pela Constituição Estadual. E no Distrito Federal, a regra está na Lei Orgânica do Distrito Federal. No município, 5% do eleitorado local. E no nível, no âmbito federal, 1% do eleitorado nacional, distribuído em no mínimo 5 estados, com pelo menos 0,3% dos eleitores válidos, dos eleitores em cada um. Em cada um. 5%, 0,3% dos eleitores em cada um.
Muito bom. 2 destaques finais muito cobrados. Pela simetria federativa, governadores e prefeitos devem respeitar as mesmas regras de iniciativa privativa do presidente. A iniciativa popular federal sempre começa na Câmara dos Deputados. E temas ligados ao Ministério Público e Defensoria Pública da União são de iniciativa privativa do Presidente da República. Entendi. Processo Legislativo Ordinário. O processo legislativo ordinário é o modelo padrão mais completo e serve como base para entender os demais ritos. No que diz respeito ao início da tramitação, a regra geral é que os projetos comecem na Câmara dos Deputados, especialmente quando a iniciativa vem de órgãos como o Presidente da República, STF ou Ministério Público. Por exemplo, um projeto de lei enviado pelo Presidente sobre políticas públicas inicia na Câmara. O início no Senado ocorre apenas quando a proposta parte de um senador ou de comissão do próprio Senado. Esse fluxo reflete o bicameralismo, em que as duas casas participam, mas a casa iniciadora costuma ter a palavra final. Como quando a Câmara decide se aceita ou não mudanças feitas pelo Senado. Um mecanismo importante é a urgência constitucional, que permite ao presidente acelerar a tramitação de um projeto. Os prazos seguem uma lógica clássica de prova, que é o quê? Comparada a um jogo de futebol. 45 dias na casa iniciadora, mais 45 dias na revisora, mais 10 dias para análise final, totalizando até 100 dias. Os prazos seguem uma lógica clássica de prova, comparado a um jogo de futebol. Prazo pra quê mesmo? Caraca, vai começar a cansar lendo. Será que é porque eu tô no PC? 45 dias na casa iniciadora, que é a Câmara. 45 dias na revisora, que é o Senado, mais 10 dias para análise final, totalizando até 100 dias. É verdade, 90, 100, é isso mesmo. Se esse prazo não for respeitado, ocorre o sobrestamento, ou seja, a pauta fica travada e outros projetos não podem ser votados. Por exemplo, um projeto urgente pode impedir a votação de outras leis até ser analisado. Isso é legal, gostei disso. Esse regime não se aplica a projetos de códigos, como o Código Penal. Na fase de deliberação exclusiva, entra o presidente da República com a sanção ou veto. A sanção pode ser expressa ou tácita, quando o presidente não se manifesta em 15 dias úteis, como ocorre quando um projeto é simplesmente deixado sem resposta e acaba sendo aprovado automaticamente, né? Então, se o presidente não fizer, né, sanção tácita ou expressa, se o presidente não se manifestar em 15 dias, ele vai ser aprovado automaticamente. Já o veto pode ser político, por não ser conveniente ao interesse público ou jurídico, por inconstitucionalidade. Um detalhe muito cobrado é que o veto parcial não pode atingir palavras isoladas, mas sim partes completas do texto, como artigo ou parágrafo. Por exemplo, o presidente não pode vetar só uma palavra para mudar o sentido da lei. O Congresso pode derrubar o veto em sessão conjunta por maioria absoluta, estabelecendo o texto original. Então, o Congresso, que é as duas casas, pode derrubar o veto em sessão conjunta por maioria absoluta. Por fim, após a aprovação, ocorre a promulgação, que confirma oficialmente a existência da lei, seguida da publicação, que a torna conhecida. Entre a publicação e o início da vigência, existe o vacatio legis, que é o período de adaptação. Se a lei não disser nada, aplica-se o prazo de 45 dias no Brasil. Por exemplo, uma nova lei pode ser publicada hoje, mas só começar a valer daqui a 45 dias. A gente já viu. Emendas à Constituição. As emendas à Constituição, PECs, são normas que alteram o texto constitucional e decorrem do chamado poder constituinte derivado reformador, que é limitado e sujeito ao controle. A iniciativa de PEC é restrita e não permite participação popular no âmbito federal. Podem propor 1/3 dos deputados ou senadores, o presidente da República ou mais da metade das assembleias legislativas dos estados, mais da metade. Por exemplo, uma PEC pode ser apresentada por um grupo de deputados equivalente a 1/3 da Câmara. Então, 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores, o presidente da República, ou mais da metade das assembleias legislativas dos estados, mais da metade. Seria a maioria absoluta, né, das assembleias. O procedimento de aprovação é mais rigoroso que das leis comuns. São necessários 2 turnos de votação em cada casa. 2 turnos, velho, caralho. Meu irmão, pra aprovar uma PEC, velho. Projeto de emenda. Puta, por isso que esse país não vai pra frente, né? É quanta coisa, velho. São necessários 2 turnos de votação em cada casa.
Câmara e Senado, com aprovação de 3/5 dos membros em cada turno. Então isso aqui é mais do que a maioria absoluta, né? Que é mais de 50% dos membros. 3/5, ó. Dos membros, 3/5 dos membros em cada turno, diferente das leis ordinárias que o presidente não participa, pois a promulgação é feita pelas mesas da Câmara e do Senado. Por exemplo, uma PEC aprovada não vai para sanção presidencial. Existem ainda as limitações ao poder de reforma. Limitações ao poder de reforma que são essenciais para a prova. As limitações circunstanciais impedem emendas durante situações excepcionais, como estado de sítio. As formais exigem respeito ao procedimento, turnos e quórum. Já as materiais, conhecidas como cláusulas pétreas, proíbem a abolição de temas fundamentais, como a forma federativa, o voto direto, secreto, universal, periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Por exemplo, não seria possível aprovar uma PEC que acabasse com eleições diretas. Um detalhe importante, a obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea, então poderia ser alterada. Olha que interessante. Há também limitações implícitas, como a vedação à chamada teoria da dupla revisão, que impediria uma manobra de alterar primeiro a regra para depois eliminar uma cláusula pétrea. Já limitações temporais não existem mais, pois as revisões constitucionais previstas no passado já se encerraram. Outro ponto clássico é a irrepetibilidade absoluta. Já falamos sobre isso, não? Irrepetibilidade. Uma PEC rejeitada não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa, diferentemente das leis ordinárias, que admitem nova apresentação com o apoio da maioria absoluta. Então é isso, ó. PEC não pode ser representada na mesma sessão. Leis ordinárias podem, mas precisa de apoio da maioria. Por fim, algumas observações importantes para a prova aparecem nesse contexto. O chamado contrabando legislativo ocorre quando se inserem temas estranhos ao objeto principal de uma proposta, como colocar assuntos sem relação em uma medida provisória, sendo prática proibida. A mutação constitucional representa mudança de interpretação sem alteração do texto, como ocorre quando o STF redefine o alcance de uma norma. Já o vício de iniciativa continua sendo relevante aqui. Se uma proposta for apresentada por quem não tem competência, ela nasce inválida e a sanção posterior não corrige esse defeito. Leis complementares versus leis ordinárias. A distinção entre lei complementar e lei ordinária é um dos pontos mais cobrados e envolve dois critérios principais: formal, que é o quórum, e material, que é o conteúdo. Sem que exista hierarquia entre elas, não tem hierarquia, tá? Só muda a questão do quórum. Isso quem definiu foi o STF através de entendimento. No critério formal, a lei complementar exige maioria absoluta, que é o primeiro número inteiro acima da metade do total de membros, ou seja, 51, né? Isso significa que mesmo... Não pode ser 51, porque se tiver 30 membros não é 51. Eu já entendi o que é, né? Maioria absoluta, mais da metade dos membros, beleza? Isso significa que mesmo com poucos parlamentares presentes, o número mínimo não muda. Por exemplo, no Senado, que possui 81 membros, são necessários 41 votos favoráveis. Ainda que só 50 senadores estejam presentes, é preciso que haja 41 votos favoráveis. Já a lei ordinária é aprovada por maioria simples ou relativa, ou seja, a maioria dos votos dos presentes, desde que haja quórum mínimo de instalação, maioria absoluta. Por exemplo, se 60 deputados estiverem presentes, basta que 31 votos sejam necessários para aprovar uma lei ordinária. No critério material, a lei complementar só é exigida quando a Constituição expressamente determina, utilizando expressões como lei complementar disporá. Um exemplo clássico é a lei complementar que regulamenta normas gerais de direito tributário. Já a lei ordinária tem natureza residual, ou seja, tudo aquilo que não foi reservado à lei complementar, nem a outros atos específicos, será tratado por lei ordinária, como leis comuns sobre organização administrativa. Apareceu erro ali embaixo. O que significa isso, hein, velho? Enfim. Quanto às regras de revogação, uma lei complementar pode revogar uma lei ordinária sem problema. Por outro lado, uma lei ordinária não pode revogar uma lei complementar, quando esta tratar de matérias que a Constituição reservou a lei complementar. Contudo, há uma exceção importante.
Se a lei complementar tratar de matéria que poderia ser disciplinada por lei orçamentária, ou seja, um conteúdo de lei ordinária, lei orçamentária não, lei ordinária, dentro de uma lei complementar, aí sim, ela poderá ser revogada por uma lei ordinária posterior. Por exemplo, se o legislador usar uma lei complementar para tratar de tema administrativo comum, uma lei ordinária futura pode modificar esse conteúdo. Por fim, a simetria federativa impõe que estados e municípios sigam a lógica da Constituição Federal, de modo que não pode exigir lei complementar para matérias que no plano federal são tratadas por lei ordinária, evitando aumento indevido de rigidez no processo legislativo. Leis delegadas, resoluções e decretos legislativos. As resoluções e os decretos legislativos são atos típicos do legislativo, conhecidos como atos interna corporis, pois tratam de matérias internas ou de competências exclusivas do Congresso, sem participação do Presidente da República, ou seja, ele não propõe, não sanciona, não veta e não promulga. A resolução pode ser unicameral, editada apenas pela Câmara ou pelo Senado, ou bicameral, sendo comum em matérias internas, como a organização de funcionamento de uma casa, por exemplo. O Senado pode editar uma resolução para disciplinar seu regimento interno. Já o decreto legislativo é sempre bicameral, aprovado pelo Congresso Nacional, sendo utilizado, por exemplo, para aprovar um tratado internacional celebrado pelo Presidente da República. As leis delegadas, previstas no artigo 68 da Constituição Federal, surge quando o Presidente da República solicita autorização ao Congresso, que concede por meio de uma resolução. Após essa autorização, o próprio Presidente elabora a lei, por exemplo, em situações que exigem maior agilidade normativa, o Congresso pode delegar essa competência. Contudo, existem vedações importantes, ou seja, matérias que não podem ser delegadas, como ato de competência exclusiva do Congresso ou privativa das casas, matérias reservadas à lei complementar, à organização do Judiciário e do Ministério Público, temas como nacionalidade e direitos políticos, além das leis orçamentárias, que é a PPA, LDO e LOA. Se o presidente extrapolar os limites da delegação, ocorre o chamado veto legislativo, em que o Congresso pode sustar o ato, funcionando como um mecanismo de controle político. Por exemplo, se a lei delegada tratar de matéria proibida, o Congresso pode invalidar esse excesso. Medidas provisórias. As medidas provisórias são atos normativos com força de lei editados pelo Presidente da República em situações que exigem relevância e urgência. Aí entra a MP, né? Medida provisória. Tendo esses requisitos cumulativos. Por exemplo, uma crise econômica inesperada pode justificar a edição de uma medida provisória. No controle de constitucionalidade há duas frentes. No plano político legislativo, uma comissão mista no Congresso analisa inicialmente se os requisitos estão presentes antes de discutir o conteúdo. Além disso, o presidente do Senado pode devolver a medida provisória se considerar ausentes esses requisitos, como em caso de matéria previsível que não é urgente. No plano judicial, o STF pode, de forma excepcional, declarar a inconstitucionalidade da MP quando a ausência de urgência for evidente, como em temas orçamentários que poderiam ter sido planejados. O prazo de validade de uma norma provisória, de uma medida provisória, é de 60 dias, prorrogáveis uma única vez por mais 60 dias, e esse prazo fica suspenso durante o recesso parlamentar. Na prática, isso significa que a medida provisória pode durar até cerca de 120 dias em período de atividade legislativa. Se a medida provisória não for votada em 45 dias, ocorre o chamado sobrestamento de pauta, ou seja, ela tranca as votações na casa em que estiver, impedindo a análise de outras matérias. Contudo, o STF estabeleceu um limite importante. Esse trancamento atinge apenas leis ordinárias sobre matérias que poderiam ser tratadas por medida provisória, não afetando PECs nem leis complementares. Por exemplo, uma proposta de emenda constitucional pode continuar tramitando normalmente, sem que aconteça o sobrestamento. Vedações às medidas provisórias. A Constituição estabelece diversas vedações para evitar abusos no uso das medidas provisórias, proibindo sua edição sobre matérias sensíveis. Entre elas estão direito penal penal e processual civil, pois exigem maior estabilidade normativa. Por exemplo, não pode criar um crime por medida provisória. Também são vedadas as medidas provisórias sobre nacionalidade, cidadania, direitos políticos e eleitorais, além da organização do Judiciário e do Ministério Público, garantindo a separação de poderes e segurança institucional.
Outro ponto importante é a vedação sobre matérias reservadas à lei complementar, o que reforça a ideia de que a medida provisória não pode invadir espaços mais rígidos do processo legislativo. No campo econômico é proibido o chamado sequestro de ativos financeiros, que é uma regra criada após experiências como o Plano Collor, que pegou dele todo mundo, né? Para evitar medidas abruptas sobre a poupança da população. Quanto ao orçamento, a regra geral é a vedação de medidas provisórias sobre PPA, LOA e LDO, exceto para abertura de créditos extraordinários. Que se justificam em situações imprevisíveis e urgentes, como desastres naturais. Por exemplo, uma enchente grave pode autorizar uma medida provisória para liberar recursos emergenciais. Regras de rejeição e aprovação da MP. Quais são as regras para rejeição e aprovação da medida provisória? As medidas... Caralho, puta que pariu. Minha voz costuma a dicção ficar ruim demais. Perdão aí, tô tentando fazer gargarejo. A água, velho. Minha voz muda, velho. Minha voz muda do nada. As medidas provisórias seguem regras específicas. Isso aí é porque a Argentina tá jogando. A Argentina e Suíça. Ou é Suécia, será? Tá jogando agora? E eu quero assistir, eu fico assim, meio pan. Regras de rejeição e aprovação da medida provisória. As medidas provisórias seguem regras específicas quanto à sua aprovação ou rejeição. A irrepetibilidade absoluta impede que uma MP rejeitada ou que perdeu eficácia seja reeditada na mesma sessão legislativa. Isso aqui eu já vi. Evitando insistência indevida do executivo. Por exemplo, o presidente não pode simplesmente reeditar a mesma MP no mesmo ano legislativo após rejeição. O chamado contrabando legislativo, ou jabuti, ocorre quando parlamentares inserem matérias estranhas ao conteúdo original da MP durante sua tramitação, prática considerada inconstitucional. Por exemplo, incluir uma regra sobre educação em uma MP que trata de tributos. Se a MP for rejeitada, o Congresso tem 60 dias para editar um decreto legislativo disciplinando os efeitos jurídicos produzidos durante sua vigência. Se não fizer, ocorre a chamada sobrevida normativa, em que os efeitos passados permanecem válidos como contratos firmados durante aquele período. Quanto à sanção e veto, se o Congresso aprovar a MP sem alterações, ela é promulgada diretamente, sem necessidade de sanção previdencial, pois já é a autoria do presidente. Porém, se houver modificações, o texto se transforma em projeto de lei de conversão, que será enviado ao presidente para sanção ou veto. Por exemplo, se o Congresso alterar regras tributárias da medida provisória, o presidente poderá vetar parcialmente o novo texto. Entendi. Medida provisória e impostos. A utilização de medidas provisórias para instituir ou majorar impostos segue uma regra específica ligada ao princípio da anterioridade. Em regra, a cobrança só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, desde que a MP seja convertida em lei até o último dia do ano em que foi editada. Deu pra entender? Aqui, ó. A cobrança só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, desde que a MP seja convertida em lei até o último dia do ano em que foi editada. Por exemplo, uma MP criada em julho só permitirá a cobrança no ano seguinte se for aprovada até 31 de dezembro. Contudo, existem exceções importantes nas quais os impostos podem produzir efeitos imediatamente, devido à sua natureza regulatória ou emergencial. São eles: importação, exportação, IPI, IOF e impostos extraordinários de guerra. Por exemplo, o governo pode aumentar o IOF por MP e aplicar uma nova alíquota no dia seguinte, como forma de controlar o crédito na economia. Abrangência e critérios de fiscalização. COFOP. A gente já viu isso não, cara? A fiscalização exercida pelo Poder Legislativo sobre a União e toda a administração direta e indireta é tradicionalmente cobrada pelo mnemônico COFOP, que indica os 5 áreas abrangidas: contábil, operacional, financeira, orçamentária e patrimonial. Isso significa que o controle não se limita a verificar números, mas também analisa a forma como os recursos são utilizados. Por exemplo, não basta conferir se uma obra foi paga corretamente, mas também se ela foi eficiente e útil. Além disso, a fiscalização observa critérios como legalidade, se está conforme a lei, economicidade, o uso adequado de recursos, bem como a
correta aplicação de subvenções e a renúncia de receitas. Por exemplo, ao cometer um benefício fiscal, o Estado deve demonstrar que essa renúncia foi justificada e vantajosa para a coletividade. O ponto essencial é a natureza objetiva do controle, pois o dever de prestar contas recai sobre qualquer pessoa que administre recursos públicos, independentemente de ser agente público ou particular. Por exemplo, uma ONG que recebe verba pública para um projeto social também deve prestar contas ao Tribunal de Contas, pois o foco é o dinheiro público e não quem o utiliza. 33. Dualidade do controle interno. Mano, já vi isso. O que é isso? Controle interno. A responsabilidade solidária: se o agente responsável pelo controle interno identificar uma irregularidade e não comunicar ao Tribunal de Contas, ele passa a responder junto com o gestor responsável. Se um auditor interno descobre um desvio de verba e se omite, ele também pode ser responsabilizado. Controle interno é mantido pelos poderes legislativo e Eu já vi isso. Responsabilidade solidária. Controle externo é exercido pelo poder legislativo, com auxílio do poder do Tribunal de Contas. Auxílio técnico. E não subordinação hierárquica. O TC possui autonomia administrativa, funcional e orçamentária. O Tribunal de Contas possui autonomia administrativa, orçamentária e funcional. Mano, composição e requisitos. Tá repetindo. O que é isso, cara? Competências detalhadas. Vamos ver se apareceu isso aqui. Apareceu sim. As principais competências do TCU está de apreciar as contas do Presidente da República e emitir um parecer prévio até 60 dias após o recebimento. Por exemplo, ao analisar as contas anuais do governo, o TCU não julga, mas orienta o Congresso com um parecer técnico. Também cabe ao tribunal julgar as contas dos administradores públicos, ou seja, aqueles que gerenciam recursos diretamente. Por exemplo, um gestor de contrato público pode ter suas contas julgadas pelo TCU. Outra função relevante é a análise dos atos de admissão de pessoal e aposentadorias, para verificar suas legalidades, exceto cargos em comissão. Por exemplo, uma aposentadoria irregular pode ser negada registro pelo tribunal. Aqui há um detalhe importante: o STF fixou um prazo de 5 anos para o TCU agir, contado da chegada do processo, sob pena de decadência. O tribunal também realiza inspeções e auditorias, tanto por iniciativa própria quanto por solicitação do Congresso, e fiscaliza a aplicação de recursos federais repassados aos estados e municípios, como verbas de convênios. Por exemplo, uma prefeitura que recebe verba federal para a saúde pode ser auditada pelo TCU. Julgamento de contas versus gestão. Eu já vi isso? Não. Essa distinção é uma das mais importantes para a prova. As contas de governo têm natureza política e dizem respeito ao planejamento global do chefe do executivo. Por exemplo, avaliam se o presidente cumpriu metas gerais de governo. Nesse caso, o TCU emite apenas parecer e o julgamento final é do legislativo. No âmbito municipal, o parecer só pode ser afastado por 2/3 dos vereadores. Já as contas de gestão têm natureza técnica e envolvem atos específicos de administradores, como contratos e convênios. Por exemplo, o gestor que realiza uma licitação irregular terá suas contas analisadas individualmente. Aqui, o próprio Tribunal de Contas julga diretamente. Um ponto importante é que, mesmo diante de irregularidades graves, a inelegibilidade não é declarada pelo Tribunal de Contas, mas sim pelo Poder Legislativo, preservando a separação de competências. Mano, sustação e veto, isso aqui eu já vi. Quando o Tribunal de Contas identifica a ilegalidade em um ato administrativo, ele pode sustar diretamente sua execução e comunicar ao Congresso. Para memorizar, use a regra ato. Eu já vi isso aqui. Isso aqui eu acho que foi revisão, né? Um edital irregular pode ser suspenso imediatamente pelo tribunal. Já a sustação de contratos é competência exclusiva do Congresso Nacional. Isso aqui eu vi. Se o Congresso ou o Executivo não adotarem providências em até 90 dias, o próprio Tribunal de Contas poderá decidir sobre a questão, garantindo que a irregularidade não permaneça indefinidamente. Outro ponto importante é que decisões de UTC que imponham multa ou débito possuem eficácia de título executivo extrajudicial, ou seja, podem ser cobrados diretamente, como ocorre em uma dívida formalmente reconhecida. Poderes implícitos e jurisprudência. Eu já vi isso, meu Deus do céu. O TCU atua com base na teoria dos poderes implícitos, podendo adotar medidas necessárias para cumprir suas funções. Por exemplo,
pode determinar a indisponibilidade cautelar de bens do gestor para evitar prejuízo ao erário. Entretanto, há limites importantes. O tribunal não pode quebrar sigilo bancário diretamente, pois isso depende de autorização judicial, reserva de jurisdição. Ainda assim, pode requisitar informações sobre contratos financiados com recursos públicos, como operações com o BNDES. Quanto ao controle de constitucionalidade, o TCU pode realizar o chamado controle incidental, que é o difuso, mas não pode exercer o controle concentrado. Ele pode analisar a constitucionalidade em casos concretos, mas não pode exercer o controle concentrado. Prescrição e ressarcimento horário. No tema da prescrição é importante distinguir o que prescreve e o que é imprescritível. As ações de ressarcimento decorrentes de ilícitos civis ou de condenação de Tribunal de Contas prescrevem. Por exemplo, uma cobrança decorrente de irregularidade administrativa pode perder o prazo para ser exigida. Por outro lado, são imprescritíveis ações decorrentes de atos dolosos de improbidade administrativa, bem como aquelas relacionadas a danos ambientais e a exploração irregular de recursos minerais. Por exemplo, um dano ambiental grave pode ser cobrado a qualquer tempo. Simetria federativa, TCEs e TCMs. Os estados e tribunais de contas, que é o TCE e o Tribunal de Contas do Distrito Federal, são compostos por 7 conselheiros, sendo 3 indicados pelo governador e 4 pela Assembleia Legislativa, mantendo equilíbrio entre executivo e legislativo. Por exemplo, um conselheiro pode ser indicado pelo governador e aprovado pela Assembleia. Quanto aos tribunais de contas municipais, é importante diferenciar. Os de natureza estritamente municipal existem apenas em São Paulo e Rio de Janeiro, sendo vedada a criação de novos pela Constituição. Já os tribunais de contas dos municípios, como da Bahia, Goiás e Pará, são órgãos estaduais e responsáveis por fiscalizar todos os municípios daquele estado. Ministério Público de Contas. Ele atua junto aos tribunais de contas, exercendo função semelhante ao Ministério Público Comum, como fiscal da lei. Por exemplo, pode emitir parecer em processo de julgamento de contas. Contudo, diferentemente do MP tradicional, ele não possui autonomia administrativa nem orçamentária, estando vinculado ao respectivo Tribunal de Contas, o que é um ponto clássico de prova. Além disso, o STF afirmou entendimento de que não existe nem pode ser criado o Ministério Público de Contas Municipal, reforçando a limitação estrutural desse órgão no âmbito local. Para lembrar, eu coloquei aqui, né? Mas eu não quero isso, eu quero isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Vamos aqui no esse queridinho aqui. Caraca, 18h37, velho. A gente deve ter feito um gol. Desgraçada. Vai, mano, aparece aqui pra mim. Ixi, bugou. Cara, cadê, velho? Aí é foda. Tá bom. Deixa eu dar pausa aqui. É porque ele abriu, mas não tá aparecendo minhas conversas aqui não, velho. Ah, aqui, pô. Aba literal. Continua. O que mais cai? Olá. O que eu não posso esquecer? Estudar o processo legislativo. Olha, processo legislativo, espécie normativa e tramitação. O artigo 59 traz o rol das espécies normativas. O foco da banca geralmente está nas emendas à Constituição e nas leis complementares e ordinárias. Regras rígidas da PEC. A proposta de emenda à Constituição possui restrições severas de iniciativa e votação. Quem pode propor a PEC? No mínimo 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, o Presidente da República ou mais da metade das Assembleias Legislativas. Isso aqui eu lembro. Não vou esquecer não. Manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Ó, tá vendo aí? Cada uma delas manifestando pela maioria relativa de seus membros. Votação. Relativa é simples, né? Votação. A votação da PEC deve ser discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos e aprovada por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Pegadinha de tribunal. A emenda à Constituição não é enviada ao presidente para sanção ou veto. Ela é promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado conjuntamente. Lei complementar versus lei ordinária. A distinção quanto ao quórum de aprovação é cobrada com frequência. Então, lei complementar aprovada por maioria absoluta.
Lei ordinária aprovada por maioria simples. Olha aí, ó. Do membros da casa. Lei complementar dos membros de todos os membros da casa. Processo de sanção e veto. A atuação do chefe do executivo no encerramento do processo legislativo é repleto de prazos que as bancas costumam cobrar. Prazo para o veto. O presidente ou governador tem 15 dias para vetar um projeto de lei após recebê-lo. O veto tácito. Se o chefe do executivo ficar em silêncio e não se manifestar dentro desses 15 dias, o silêncio importa em sanção. Aprovação automática, né? Tem 15 dias. O veto tácito. Derrubada do veto. O veto não é definitivo, ele é apreciado em sessão conjunta do Legislativo e só pode ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Este bloco dita o funcionamento do controle externo e do controle interno. Por ser um concurso para o Poder Judiciário, compreender como as contas públicas são fiscalizadas é um diferencial. Controle externo e natureza do Tribunal de Contas. O controle externo é exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas. A pegadinha sobre a natureza jurídica. O Tribunal de Contas, seja o TCU na União ou o TCE no Ceará, não pertence ao Poder Judiciário. Ele é um órgão administrativo autônomo que auxilia o Poder Legislativo no controle de contas. Julgamento de contas. O Tribunal de Contas julga as contas dos administradores públicos em geral, mas no caso do chefe do Executivo, que é o presidente ou governador, o tribunal emite apenas um parecer prévio e quem julga politicamente as contas é o próprio Poder Legislativo. Os critérios de fiscalização. A fiscalização avalia a aplicação de dinheiro público sob a ótica de 5 critérios essenciais: legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções. Eu gostaria que explicasse o que é isso, né? Aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Matriz de prazos e quórums para memorização. Aí, ó. Emenda, que é PEC. A PEC, emenda constitucional, 3/5 em 2 turnos em cada casa. O quórum é de 3/5 em 2 turnos em cada casa. Vedada a rejeição na mesma sessão legislativa se rejeitada. Irrepetibilidade, né? Aí, ó. Lei complementar precisa de maioria absoluta. Prazo para veto executivo 15 dias. Derrubada do veto, maioria absoluta. É isso, galera. É isso aí. Estudamos sobre esse ponto importante. Te espero até o próximo slide. Um abraço do Max. Fui.